Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui. Antes de chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente nesta casa, neste lugar, nesta família. Nós te louvamos, Pai, por esse espaço, te louvamos por esse ambiente. Queremos que o Senhor se faz presente neste lugar. Senhor, toda palavra que a gente lê, o Senhor possa revelar os nossos corações, Pai. Porque a tua palavra precisa de ser revelada para nós, Senhor. E eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem cerca de um mês e pouco que eu comecei a ler o livro de Amós. E é bem complicado. Eu li, não entendia, eu li, não entendia, eu li, não entendia. E eu falei assim, não, eu vou procurar outra palavra para eu falar. Mas eu não conseguia. Ficou aqui, como impregnada aqui no meu coração, na minha mente. Até o Edson falou assim, mas é um livro difícil, é alguém que conhece bem a palavra, que sabe. Eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou falar de Amós. E o Edson leu aqui, ele falou assim, você está dando um tiro no pé. Eu falei, né? Não, no nosso pé, né? No meu também, né? Não falando ela só não, eu tô junto. Mas amém. Então, eu vou falar um pé, resumão aqui do livro de Amós. Amém. Mas não vão precisar ler não, porque são 8 capítulos. E eu quero só dar um resumo. Então, o livro de Amós, o profeta Amós, né, que é o profeta menor. Amós, ele era natural de Tecoa. Ele era pastor e agricultor. Ele não estudou em escola de profetas, não. E ele nem teve mestre profeta que lhe ensinasse como o profeta Eliseu teve o profeta Elias. Naquela época eu sei que tinha escola de profeta, né? Que um profeta tinha os seus discípulos, ia ensinando, mas Amós não foi assim. Então, seu único motivo para pregar a palavra de Deus era a chamada de Deus. O Senhor chamou ele. E Amós profetizou durante os reinados de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Então, as profecias de Amós eram destinadas ao julgamento de Deus para as nações, o julgamento de Deus para Israel e a restauração de Israel. Então, Deus chamou Amós e pediu para ele profetizar para as nações vizinhas de Israel. E se você observar, as nações vizinhas faziam um círculo ao redor de Israel. Então a mira de Deus era para Israel. Deus estava mirando em Israel. Então em Amós 2, 4 e 6, quando Deus profere o julgamento, tanto para as nações, eu não vou ler, porque é bem grande, né? Então, quando Deus profere o julgamento, tanto para as nações vizinhas de Israel, quanto para Israel, o Senhor usava a expressão 3 transgressões e por 4 transgressões. E o Senhor dizia que ia ter o julgamento, ia ter a punição. Isso significa que o quê? Que o povo, as nações, Israel, pecava, transgredia. 1, 2, 3, 4. Não era de imediato que ele transgredia e o Senhor aplicava juízo, não.
Eles pecavam diversas vezes. E essa é uma maneira figurada de declarar a longanimidade de Deus. Muitas vezes, quando presenciamos alguma injustiça, principalmente quando é conosco, nós clamamos a Deus pela justiça dele. E nós nos esquecemos que quando somos nós que cometemos a injustiça, Deus está nos dando a oportunidade e tempo para mim e para você, para o arrependimento genuíno, antes de entrar com a justiça dele. Aqui eu quero frisar nas profecias que Deus proferiu para Israel. Deus manda o profeta Amós advertir o povo de Israel, o povo que ele escolheu de todos os povos da terra. Está em Amós 3:2, que diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, ao ler o livro de Amós, pode-se notar que Deus exige justiça e não sacrifícios. E ele está extremamente desgostoso com o povo de Israel, o qual ele tinha escolhido. Em Amós 5, 21 a 24, ele demonstra isso. Amós 5, 21 a 24. Isso o Senhor falando ao povo de Israel, que diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua lira. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Então, nessa passagem, o Senhor demonstra que não está se agradando de Israel. Não está recebendo as ofertas, os cânticos. Deus não estava se agradando de Israel. E nos dias de hoje, vocês acham que está diferente? Nós somos Israel de Deus. Vocês acham que Deus está se agradando das suas ofertas? Vocês acham que Deus está agradando das suas ofertas? Dos seus louvores? Aleluia, Jesus. Dos seus louvores que colocam em evidência o homem e não Deus? O Senhor está se agradando da sua adoração? Que adorar não é cantar um louvor aqui, não. É o seu dia a dia com o Senhor. Adoração no seu falar, no seu andar, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. O Senhor tem recebido a sua adoração? E o seu culto? O culto que nós fazemos? O Senhor tem recebido? O culto superficial e vazio. O Senhor tem recebido? E eu fiquei pensando, nossa. Às vezes a gente pensa, não foi naquele tempo que Deus estava assim com Israel. Ali, Deus escolheu aquele povo. Aqui Deus também nos escolheu. Eita. Aleluia, Jesus. Então, Israel, em Amós, estava falhando devido à sua prosperidade, à corrupção, à injustiça, à maneira relaxada e descuidada de seguir as regras a qual Deus tinha estabelecido para aquele povo. Então, Israel, naquela época, estava roubando o povo com práticas enganosas.
Os ricos estavam pisando nos pobres e arruinando-os com os necessitados da terra. Profanando o sábado, estava cegando o povo para a demanda de justiça e adoração verdadeira exigida por Deus. E transgredindo as leis de Deus, tal fracasso terá o julgamento eminente de Deus. E hoje não está diferente. O cristão, quando leva vantagem no troco, fica feliz, diz que é bênção. Não é bênção, é maldição na sua vida. O cristão quer levar vantagem em tudo. É uma maldição. Rouba. Mente. Então, uma sociedade corrupta se torna moralmente cega e incapaz de perceber o possível julgamento de Deus. Amós 7, 10 a 12. Que diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque o santuário do rei e o templo do reino. Então o povo, moralmente cego, é incapaz de perceber que Deus vai aplicar o juízo dele. E aqui, como o sacerdote falou, que ali era santuário do rei, templo do reino, como se o Senhor estivesse ali presente. Então, nos dias de hoje também não é diferente. Fazemos a obra de Deus relaxadamente, sem zelo, sem compromisso, achando que o juízo de Deus não nos atingirá. Sabe por quê? Porque somos cristãos, somos protegidos do Senhor, aceitamos Jesus. Ou talvez porque estamos na igreja firme, mas longe do Senhor. Estamos na casa de Deus, então esse juízo não é para nós. É porque estão lá fora, são para os ímpios. Mas o juízo é para nós. Deus mirou Israel, porque Israel era para dar exemplo. Israel era para seguir. E assim somos nós. É nós que devemos dar o exemplo, é nós que devemos ensinar. Aleluia, Jesus. Então, o julgamento eminente pode ser evitado, buscando a Deus e se arrependendo genuinamente dos seus pecados. Então, só tem uma forma de ser evitado esse julgamento. Está em Amós 5, 4. E 5, 15. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. 5, 15. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. E aí a gente coloca o nosso nome, se compadeça de nós. Cada um coloca o seu nome. Em Amós, Deus mostra para Amós as 5 visões do juízo a respeito do povo de Israel. Então Deus mostra a visão dos gafanhotos, do fogo do abismo,
o prumo, o cesto com as frutas de verão e o Senhor sobre o altar. Então, as duas primeiras visões, Amós intercede junto a Deus, pedindo misericórdia, porque o povo não iria suportar. Amós 7,2 fala isso. Parte B. Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois é pequeno. E ali Deus atende o clamor de misericórdia de Amós. Aqui Amós entra como intercessor. Ele é profeta, porque quando Deus fala, tem que levantar um profeta, ser instrumento de Deus. Quando Deus quer falar, levanta um profeta. E aqui Amós, ele foi intercessor, porque ele sabia que o povo não ia suportar. E assim somos nós. Devemos ser também intercessores pelo irmão que está perecendo. Muitas vezes a gente fala assim, pecou mesmo, está merecendo, que Deus, né? Não. A gente tem que pegar o exemplo de Amós e ser intercessor nessa terra. Para aqueles que se encontram perdidos, que conhecem a palavra, conhecem o Senhor e se desviou de alguma forma, perdeu o foco que é Cristo. E carece da nossa intercessão, de orarmos por aqueles que estão fracos, estão cegos, desviados. Amém? Amém. Amém. Então, nós que falamos que somos povo de Deus, devemos interceder junto a Deus pelos nossos irmãos que se encontram cegos espiritualmente. E por fim, depois de cumprir as profecias, que as profecias se cumpriram anos depois, né? Eu não sei quantos anos, Israel seria restaurada e abundantemente abençoada, tanto física como espiritualmente. Entre muitas bênçãos está o tabernáculo de Davi, que seria levantado, né? Estava escrito. Amós 9,11 fala isso. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias de antiguidade. Amós, novas conquistas, Amós 9,12, né? Para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas. Colheitas em abundância, Amós 9, 13 e 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nela habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhe comerão o fruto. O Senhor falou também em paz. Amós 9,15. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhe dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Então aqui o Senhor, depois que o Senhor aplicar o juízo dele sobre Israel, ele fala que vai restaurar. Aleluia, Jesus. Então que nesses dias atuais possamos nos despertar para o chamado de Deus. Enquanto ainda há longanimidade da parte dele. Porque às vezes o Senhor pode aplicar o juízo na sua vida, na minha vida. Que possamos refletir, tomar posição, nos acordar. Então, que o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, possa trazer cura às nossas cegueiras espirituais. E que possamos sempre buscar o bem
para que possamos viver em Cristo Jesus. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam sempre agradáveis ao Senhor, dia por dia, todo dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Está em Salmo 19:14. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Vamos orar. Glória a Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por esse entendimento, Pai. Quero dizer, Pai, que precisamos do Senhor, que os outros possa, Pai, abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Que possamos ver, Pai, o Teu propósito, o Teu querer nas nossas vidas. Que possamos, Pai, tomar posição, Pai. Que possamos sair de cima do muro. Que possamos, Pai, estar prontos, preparados como soldados seus. Toca, Pai, nos nossos corações. Toca, Pai, nas nossas vidas. Ser conosco. Restaura, Pai, aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. E que possamos sempre, Pai, buscar o Senhor, que seja prioridade nas nossas vidas. A Tua presença. E assim eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.